Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo 125, amados irmãos, para nossa meditação. Salmo 125 vem nos dizer assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja Deus. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Versículo 3 do Salmo 125. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Ou seja, depois segue aqui dizendo que é para fazer o bem, fazer o bem ao Senhor, aos bons e aos retos de coração. Enfim, a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor permanecem para sempre. Então a nossa confiança deve estar no Senhor e deve permanecer no Senhor. Devemos ser constantes, irmãos? Claro que o ser humano tem altos e baixos, mas não podemos abandonar a obra do Senhor, abandonar o Senhor. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A palavra do Senhor também diz: enquanto estáis com Ele, Ele estará conosco, Mas se o deixardes, Ele também nos deixará. Então muitos têm deixado a Deus por mínimas coisas. Olha Jó, tudo que passou, só faltava morrer, já estava se rapando com um caco de telha, só restava morte. E ele ainda disse, ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, nele, em Deus, eu esperarei. Isso agradou a Deus, E o inimigo bateu em retirada. Como é que vai lutar com um homem desse, Mesmo diante da morte, ele não abandonava a Deus. Salmo 102, aliás, vamos meditar aqui em Tiago, Antes de falar do Salmo 102. Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante, diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, Porque se duvida, é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Deus não se agrada quando falta fé. Deus é firme. Deus é de palavra, Ele cumpre o que fala, Versículo 7, Tiago 1,7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que não tem fé, aquele que é inconstante, aquele que duvida, não vai receber. Versículo 8. O homem de coração vacilante ou coração duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. Então esse não vai receber. Por quê? Porque ele é inconstante. Um pouco ele crê, um pouco ele descrê, um pouco ele confia, um pouco ele já desconfia. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor, nas promessas de Deus. Deus fez uma promessa para Abraão e fez Abraão esperar, e Abraão esperou. Claro, teve momentos de fraqueza ali, mas ele esperou. Ele não abandonou a Deus. E Deus cumpriu a promessa. Amém? Quando oramos, também temos que orar as promessas de Deus, não só contar a desgraça, contar o problema. Deus já sabe o nosso problema. Temos que orar muitas vezes a promessa. O pessoal vai orar, fica repetindo que o filho está nessa situação, está naquela. Em vez de orar a promessa, dizendo: Senhor, Tu prometeu, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu creio na Tua promessa. Ore mais as promessas. Deus ele tem compromisso de responder a oração da fé, não as necessidades. Se Deus respondesse às necessidades, não haveria fome na África, Deus já teria suprido, mas não, tem que ter fé. Estou citando como um exemplo, irmãos, que é um fato conhecido, muito triste. Mas Deus tem compromisso de responder à oração da fé. Então tenha fé, confie no Senhor. No Salmo 102, versículo 20 diz: para ouvir, antes diz aqui, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos e os reinos se ajuntarem para servir ao Senhor. Ou seja, Deus ouve desde o seu santuário.
livra os que estão destinados à morte, ouve o gemido dos presos espirituais e liberta os encarcerados, liberta os presos. Louvado seja Deus. Mas para quê? Para servir ao Senhor, para louvar o Senhor, para anunciar o nome do Senhor. Muitos obtêm a liberdade para viver uma vida de pecado e não adianta. Para viver para si mesmo, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Enganoso é o coração do homem. Então você que já foi libertado pelo Senhor, já teve livramento de morte, comece a servir a Deus, comece a marchar com Deus. Pare de viver uma vida egoísta para ti mesmo, para teus prazeres, somente para a tua vontade. Não seja como o homem ali de Tiago, de coração dobre, pois esse não receberá nada do Senhor. Confie no Senhor, tenha fé, como os montes de Sião que permanecem para sempre, são aqueles que confiam no Senhor. Tenha confiança em Deus. Se não vier de Deus, não vem de outro lugar. A Bíblia diz, tudo que é bom vem do Pai das luzes, que é Deus. O diabo veio para roubar, matar, destruir, para enganar. Uma cura obtida lá na macumba ou lá em outras fontes termina custando a alma da pessoa. O diabo aprisiona a alma, não adianta, irmão. E a cura e a doença é transferida para outra parte do corpo, para outra pessoa, ele não consegue fazer um milagre completo. Ele transfere. Então você volte para Deus, marche com Deus, confie em Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Mas a confiança deve também permanecer para sempre. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos segundo as promessas descritas na Tua palavra, que diz, crê tu no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Nós oramos segundo essa promessa, confiadamente, e agradecemos, ó Deus. Liberta-se os sentenciados à morte, salva eles, mas de uma maneira gloriosa. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus Altíssimo, Deus Soberano, nós oramos, clamando, Senhor, pedindo e desde já agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.